Seja bem-vindo a esse espaço simples, mas cheio de carinho e presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e sua família no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos, que a caminhada é longa. Tchê, 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 tchê. A palavra que a gente tem aqui para o dia de hoje é de Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo na nossa vida muda. As emoções, as pessoas, as situações, as coisas que a gente conquista, tudo muda. Tudo passa, vem, vai, é assim que é. Nada do que é visível permanece para sempre. Mas existe um espaço em nós que não se abala com o tempo, que é a presença de Deus. Esse espaço não é um espaço vazio, mas é um espaço cheio de vida. É nele que o amor floresce mesmo em meio à rejeição. É nele que a paz resiste mesmo em tempos de guerra. É nele onde a fé permanece quando tudo mais parece ruir à nossa volta. Esse espaço é como o céu em um dia de tempestade. As nuvens escuras podem encobrir o céu, os trovões podem parecer ensurdecedores, mas o céu está lá em cima intocado. Assim também é a nossa vida espiritual. As dores vêm, as decepções com as pessoas à nossa volta surgem, as perdas acontecem, mas a presença de Deus é o céu que não se altera na nossa vida. Às vezes, na nossa família, alguém enfrenta o luto de uma separação, os dias parecem pesados, as lágrimas insistem em cair. Mas em meio à dor, há momentos que o coração se volta em oração e encontra um consolo que não vem de palavras humanas. Esse consolo é o espaço que permanece, onde o Espírito Santo habita. Às vezes, no trabalho, você pode perder um cargo. Às vezes, você pode enfrentar críticas injustas. Ser esquecido porque, às vezes, a pessoa antes te elogiava e, de repente, ela nem olha mais na tua cara. Tudo isso é passageiro, meu povo. Mas ao lembrar de que a sua identidade está em Cristo e não no que o mundão aí oferece, você encontra estabilidade na sua vida. A sua dignidade não vai depender da aprovação externa dos outros, mas da certeza que você é um filho amado de Deus. Esse é o espaço do lar eterno da alma. Esse espaço é a presença de Cristo em nós. E quando a gente reconhece esse espaço, a gente vive em liberdade. Não a liberdade de evitar as perdas, mas a liberdade de permanecer firme, mesmo quando essas perdas chegam. Porque a gente já não fica identificado com aquilo que passa, mas com aquele que nunca passa. A vida se torna mais leve quando a gente sabe onde está a nossa âncora. O mundo pode mudar e o mundo vai mudar, mas o espaço da fé permanece. E cada vez que a gente volta para ele, a gente redescobre a verdade que nos sustenta. Cristo em vós, a esperança da glória. Um dos maiores desafios da vida cristã é lidar com a nossa inconsciência. Tanto a nossa quanto a dos outros, não é? Ixi Maria, quanto problema que a gente carrega dos outros. Quantas vezes a gente é ferido por palavras impensadas, por atitudes ríspidas, ou então por silêncio pesado. Nossa Senhora,
Silêncio pesado é difícil demais. E quantas vezes também somos nós a ferir o próximo, quando a gente age sem reflexão, quando a gente está preso no impulso da carne. A inconsciência é a raiz de muitos sofrimentos, mas ela também pode se tornar um campo fértil para a graça de Deus agir. Quando alguém reage de forma agressiva, normalmente não é sobre você, mas sobre a batalha interna que ele carrega. No entanto, a mente antiga logo joga as mensaginhas na cabeça, né? Manda o zap zap para sua mente. Isso foi para mim. Olha essa postagem que ele fez no Facebook e foi para me atingir. Ei, povão, quantas e quantas vezes isso não aconteceu? E aqui nasce o ciclo da mágoa, gente. Aqui nasce o ciclo da mágoa. Olha só que besteira que a gente faz. Cristo, na sua cruz, nos mostra um outro caminho. A gente tem que ter o olhar consciente. E olha só para você ver como que é a coisa. Você tem que olhar a atitude do outro, a inconsciência do outro que está ao seu lado, com misericórdia. Sabe? Reconhecer que a cegueira espiritual é uma prisão e que só a luz do Evangelho pode libertar. Às vezes, na nossa família, uma palavra mal colocada sempre desencadeia uma confusão, uma discussão. O filho se levanta magoado, o pai responde com frieza. O conflito parece sem solução, mas quem decide permanecer em oração, respirando fundo, pedindo a direção de Deus, quebra esse ciclo. Esse simples gesto abre espaço para que o Espírito Santo acalme os corações. Às vezes o seu chefe desconta as frustrações dele com críticas, com palavrões, ou o que for. O instinto da gente sempre é retrucar, ou então se fechar ressentido, ficar bravo com a pessoa, ficar guardando mágoa. Mas ao você se lembrar da presença de Cristo, você decide responder com calma. Talvez a outra pessoa não mude, mas o mais importante já está acontecendo. O ambiente espiritual já foi transformado pela sua escolha de não se perder na escuridão. O desafio de lidar com o inconsciente é, no fundo, um chamado à maturidade espiritual. É aprender a não reagir apenas pela velha natureza, mas a responder na luz de Cristo. Isso não significa passividade, né? A gente sempre fala disso também. Daquela situação que o povo fica pensando, nossa, mas aí eu vou ser um banana? Não é, meu amigo, não é isso. Você vai responder, você vai falar com firmeza, mas com amor, com carinho, com compaixão, porque você consegue entender que aquela pessoa não está bem, ela está precisando de ajuda. E às vezes o seu exemplo vai ser uma luz na caminhada dela. Uma coisa tão simples assim é Deus agindo na vida de um próximo através de você. Você vai saber perdoar, você vai estabelecer os limites e, sobretudo, você não vai permitir que a escuridão do outro apague a sua luz. Isso é o mais importante. Sabe? A gente tem que se lembrar que cada encontro com a inconsciência do próximo é muitas vezes um espelho para a gente mesmo se enxergar. Se dói, é porque ainda há algo em nós que precisa ser curado. Ao invés de apenas culpar o outro, a gente pode perguntar: o que o Senhor está me mostrando através dessa situação que aconteceu?
O que o Senhor está me mostrando através dessa mágoa que eu estou sentindo? O que o Senhor está me mostrando através dessa raiva no meu peito? Dessa forma, o desafio da nossa vida se torna uma oportunidade. E aquela coisa, aquela situação que estava inconsciente, se transforma num caminho de santificação. Entre um silêncio e o outro, sempre nasce uma pergunta. E é nesse espaço de escuta que eu quero caminhar contigo agora. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e sua família no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos, que a caminhada é longa. Tchê, 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 tchê. A palavra do dia de hoje vem de Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Eita, serviço difícil, meu pai. Mas nós estamos aqui trabalhando. Muitas vezes nós pensamos que a paz só vai ser possível quando o outro mudar. Quando ele parar de falar daquele jeito, quando ele parar de agir daquela forma, quando ele parar de provocar certas dores na gente. Mas a vida cristã nos ensina uma lição diferente. A paz verdadeira não depende do comportamento dos outros, mas da presença de Deus em nós. O outro, com as suas falhas, com as suas imperfeições, pode ser justamente um instrumento que Deus coloca na nossa vida e que é usado para nos chamar a crescer no amor. Em vez de enxergar as pessoas difíceis como obstáculos, nós podemos vê-las como portas. Cada atitude que nos incomoda, cada palavra que nos fere, cada gesto que nos irrita, é, na verdade, um convite para a gente voltar ao Senhor e reconhecer aonde a gente ainda precisa amadurecer. Quando a gente aceita esse convite, algo se transforma na nossa vida. O conflito deixa de ser apenas dor e irritação e ele se torna uma oportunidade de santificação. Às vezes, na nossa família, durante o almoço, faz um parente com comentários que mexem com velhas feridas, velhas situações desagradáveis. O impulso sempre é responder no mesmo tom. Mas, mais uma vez, você escolhe respirar e orar em silêncio. Nesse instante, você descobre que a verdadeira paz não depende das palavras do outro, mas da presença de Cristo em você. A situação externa pode não mudar, mas o seu coração já foi transformado. Esse é o verdadeiro poder do Evangelho. Transformar obstáculos em portais. Transformar a dor em compaixão. Transformar o conflito do dia a dia em clareza para a nossa vida. O outro vai continuar sendo quem é, mas você já não vai ser o mesmo. A sua luz silenciosa pode até acabar inspirando a mudança no coração dele. Não porque você exigiu que a pessoa mudasse, mas porque você encarnou algo diferente. Você encarnou a presença de Cristo. Assim, cada encontro difícil da sua vida deixa de ser motivo de amargura e ele passa a se tornar um motivo de oportunidade de aprofundamento espiritual. Quantas e quantas coisas a gente não faz porque carrega essa sensação ruim. Eu não vou lá na casa de fulano não, porque meu pai do céu, ele só reclama. Eu não aguento mais ouvir aquela pessoa reclamar.
Pois é. Às vezes, essa situação que você não gosta seja uma oportunidade de se aprofundar espiritualmente. Tudo depende da sua observação. O outro é uma porta para a sua vida. O agora é o caminho. E o Cristo é a chave que abre para a verdadeira paz. Uma das expressões mais elevadas da vida cristã é aprender a não reagir de imediato. Às vezes, diante da provocação, da acusação, ou então do ataque, o coração encontra refúgio na presença de Deus. Isso não é fraqueza, mas é uma força silenciosa. A força de quem já não precisa provar nada a ninguém, de quem se ancora em Cristo. O ego que antes se inflamava, ele se aquieta. A necessidade de você ter razão em tudo que você fala se dissolve. E o que resta é a serenidade da fé. Essa ausência de reação não é apatia, é maturidade espiritual. Exige que se reconheça a emoção que chega. Às vezes pode ser raiva, às vezes pode ser dor, às vezes pode ser orgulho. E que você tenha a escolha de não alimentar essa emoção. É como respirar fundo e entregar aquele instante ao Senhor, permitindo que o Espírito Santo guie as palavras e os gestos. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 16, diz o seguinte: o tolo revela de imediato a sua ira, mas o prudente ignora a afronta. Às vezes, um filho responde ao pai com dureza, às vezes levanta a voz. O impulso do pai é sempre revidar, aumentar o tom, defender-se. Mas quando o pai escolhe permanecer em silêncio, orar interiormente, esperar o momento certo de falar com o filho, algo muda. A ausência de guerra desarma a batalha. O filho aos poucos percebe que não há resistência do outro lado e a raiva dele perde a força. Com o tempo, esse tipo de presença na sua vida vai se tornar um hábito. Muitos dos conflitos que antes ocupavam a sua mente vão perder a importância porque eles já não vão mais fazer sentido. Já não vai ser preciso vencer as discussões, convencer as pessoas ou carregar rancor. A paz de Cristo passa a valer mais do que qualquer argumento. E essa paz se expande na sua vida. Ela toca o seu lar, ela toca o ambiente de trabalho, ela toca a sua igreja. Os encontros cotidianos que você tem vão ser tocados por essa paz. Essa paz, ela fala mais alto do que 1000 palavras. Essa paz nos ensina que em Cristo a verdadeira vitória não é revidar, mas permanecer firme no amor. Bom dia, meu irmão, minha irmã, um dia abençoado a todos vocês. Como tá as coisas por aí? Tá tudo bem? Aqui tá tudo chique, graças a Deus. E seguimos juntos nesse caminho, onde cada passo revela uma lição. E hoje nós vamos descobrir algo que pode transformar a nossa presença diante da vida. Dentro de cada um de nós existe um peso invisível, um fardo espiritual acumulado ao longo da vida. São dores, são pecados não entregues, feridas emocionais guardadas em silêncio.
Esse peso não é uma memória distante, mas uma força que pode se reativar de repente, que acaba dominando os nossos sentimentos e atitudes. Quantas vezes nós pensamos estar reagindo ao presente, quando na verdade nós estamos revivendo dores antigas que nós não apresentamos para Deus? Esse fardo na nossa vida é um parasita espiritual. Ele se alimenta dos nossos ressentimentos, dos nossos conflitos, dos nossos dramas. Ele se fortalece quando não o reconhecemos. Ele aparece nas discussões familiares sem motivo algum. De repente, nós estamos explodindo de raiva no ambiente de trabalho. De repente, nós temos aquelas crises de tristeza sem explicação. É quase como uma chama oculta. Ele procura consumir a sua paz interior. Muitas pessoas chegam a confundir esse peso com a sua própria identidade. E as pessoas acabam falando assim, eu sou assim mesmo, essa é a minha história, essa é a minha vida. Mas é justamente essa falsa identificação que mantém o pecado vivo. A palavra nos lembra que não somos definidos pela dor, mas pela vida nova que Cristo nos oferece. O Espírito Santo habita em nós para nos lembrar que existe algo mais profundo que a ferida, que é a presença de Deus. Você não se lembra desse trecho? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. O primeiro passo para a gente se libertar é reconhecer esse fardo espiritual. Reconhecer quando ele se manifesta, para a gente não reagir automaticamente. Nós temos que fazer uma pequena pausa. Ore, respire, apresente as suas emoções a Cristo. Reconheça que os pensamentos que surgem, eles são simplesmente pensamentos. Declare a sua fé. Isso não sou eu, isso não me define e eu entrego a ti, Senhor. Imagina no seu dia a dia, numa refeição em família, uma palavra mal interpretada, de repente desperta mágoas antigas. De repente, a raiva toma espaço. Se nesse momento você parar, se você reconhecer a investida do inimigo e entregar a situação em oração, a graça de Deus vai interromper esse ciclo de dor. A presença de Cristo traz paz, onde antes tinha apenas conflito, briga, discussão. Esse simples gesto de consciência em Deus inicia uma transformação total na sua vida. A luz de Cristo enfraquece essa força que o fardo espiritual tem na sua vida. Esse fardo pode tentar voltar, mas cada vez que você o reconhece antes que ele se manifesta, cada vez que você percebe isso e entrega em oração ao Senhor, isso vai perdendo o domínio na sua vida. Aos poucos o coração vai encontrar um espacinho aí, e esse espacinho vai ser sagrado. E com o tempo você vai perceber que esse espaço sempre esteve ali. Ele sempre esteve ali, é que você não prestava atenção. Ele sempre esteve ali, intocado, preservado pelo Espírito Santo. E é nesse lugar que a esperança floresce e a liberdade verdadeira na sua vida acontece.
Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe o seu dia de hoje. Vá com fé, vá com calma, vá com sabedoria que você chega lá. Não desista de jeito nenhum. Não desista. A vida é um passo após o outro e a gente tem que ter paciência. Lembre-se que você só precisa dar o próximo passo. Nada mais. Só o próximo passo. Só mais um. E depois mais um, e mais um, e mais um, e mais um, até que a gente encerra a nossa caminhada aqui nessa terra. Um beijão a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês no dia de hoje. E vamos que vamos! Tchê, 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 tchê!